Talvez muitos não saibam, enfim, os mais novos, que o PET é uma técnica que já tem pelo menos 25 anos e que muito contribuiu para o conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia da circulação coronária e doença cardíaca e isquémica, mas que recentemente tem havido um ressurgimento do interesse da técnica com uma vertente muito mais clínica e por duas ordens de razões. Primeiro, porque há uma maior disponibilidade de câmaras PET, e estou a falar a nível global, não apenas especificamente do caso português, e também uma maior disponibilidade de radiofármacos para PET, e por outro lado também uma menor disponibilidade, menor fornecimento de radiofármacos para a cintigrafia de perfusão do miocárdio clássica. Começando e olhando no espectro da doença coronária e tirando a ponta do iceberg, que há bocado falava o Carlos Aguiar, e concentrando muito mais no grande volume de doentes com doença estável ou doença assintomática, todos reconheceremos que a revascularização, ou que a decisão de revascularização mecânica ou cirúrgica não deve apenas ser baseada em critérios anatómicos. Isso mesmo é bem refletido nas últimas guidelines sobre revascularização que foram publicadas, europeias, onde, exceto em situações em que há sintomas, para alterar o curso natural da doença, de facto, a decisão de revascularização não deve ser baseada só e apenas em critérios anatómicos, porque, como veem, há aqui uma pequenina chamada de atenção em que a documentação, a avaliação funcional da gravidade da doença anatómica é importante para a decisão terapêutica. Não vai saber. Paulo, não avança. Portanto, digamos que na doença cardíaca isquémica todos concordaremos, para além da informação anatómica, que é essencial, é evidente que há muitas outras coisas que é necessário. Paulo, desculpa lá. Que é preciso considerar como a perfusão, a viabilidade, a função nos estudos gated e, de facto, a imagem molecular que irei falar. O PET-CT, de alguma maneira, é um exame bastante versátil, dependendo, obviamente, dos radiofármacos e dos modelos matemáticos aplicados, para estudo da perfusão do miocárdio, da viabilidade, da função ventricular esquerda, do metabolismo dos ácidos gordos e da atividade nervosa, e também muito atrativo agora é pensar na imagem molecular e no estudo da instabilidade da placa aterosclerótica. Basicamente, a técnica depende da utilização de fármacos que têm um núcleo instável, que emitem uma partícula que é o positrão, que é no fundo uma partícula semelhante ao eletrão, mas com uma carga elétrica positiva, e que no seu trajeto através dos tecidos vai encontrar um eletrão dos tecidos, e desta anulação, digamos assim, vai haver de facto a emissão de dois fotões. E só os dois fotões que correm em sentidos diametralmente opostos é que são detectados e é que são considerados para o processamento da imagem, e esta detecção é feita com uma série de detectores que existem de forma circular da câmara PET, ao contrário da câmara SPECT, da cintigrafia, que são apenas dois detectores, como sabem. É evidente que, geralmente, as máquinas que existem incorporam-se a uma técnica híbrida, incorporam geralmente a CT, a tomografia, isto porque tem duas grandes vantagens. A primeira, permite a correção da atenuação e também a localização anatómica do órgão, e tem também uma potencial e muito atrativa indicação, provavelmente no futuro, que será a realização também de o estudo anatómico não invasivo, que é algo que hoje em dia também se começa a falar. Depois temos a outra vertente, que são os radiofármacos, que, enfim, é preciso conhecer, obviamente, a farmacodinâmica e a farmacocinética destes fármacos, e em função daquilo que se pretende, ou das respostas que se pretendem, se é de facto um estudo da perfusão, se é um estudo do metabolismo, se é um estudo da viabilidade que nós pretendemos, e evidentemente estes são alguns dos radiofármacos que nós utilizamos. Começando concretamente com os estudos de perfusão,
E em relação à cintigrafia clássica, eu iria dizer que o PET de perfusão é um exame muito mais eficiente e eficaz, não só na caracterização da doença cardíaca isquémica propriamente dita, mas com uma vantagem muito importante, que é a quantificação da perfusão miocárdica residual, o que permite claramente avaliar a repercussão funcional da gravidade de algumas estenoses que não nos parecem severas à partida pelo estudo anatómico. Depois também permitem uma menor radiação, menos artefactos de atenuação e, obviamente, uma resolução espacial e temporal mais elevada. Esta é mais ou menos a acuidade diagnóstica, que é superior com o PET de perfusão com o SPECT clássico. De facto, atingem sensibilidades e especificidades muito elevadas, com valores preditivos positivos e negativos da doença muito superior àqueles que são utilizados para a cintigrafia clássica, com uma exposição à radiação num exame completo muito inferior à cintigrafia clássica. Eu coloquei aqui assim alguns valores da radiação que habitualmente estamos expostos, enfim, não só no ambiente normal, mas também algumas na geografia clássica, na geografia normal. É possível, e esta outra grande vantagem do PET de perfusão, fazer um estudo com estes passos todos que aqui estão delineados, dado o relativo muito curto tempo de semivida dos fármacos de perfusão, é possível fazer um estudo em cerca de 30 minutos ou menos. E depois, com esta vantagem adicional, que eventualmente aqui vem, que é poder depois avaliar o score de cálcio e fazer mesmo um angiotaque coronário no mesmo estudo do doente. Em relação aos fármacos para estudo de perfusão, eu salientaria sobretudo estes dois, a amónia e o rubídio, que são, provavelmente a amónia seria, enfim, um bocadinho melhor, até porque permitiria uma menor exposição à radiação, mas e com um tempo de semivida que de alguma maneira permite a realização de uma prova de esforço, coisa que com o rubídio não é possível. O problema é que a amónia tem que ser produzido por um ciclotrão, que obviamente tem que estar localizado junto do laboratório de medicina nuclear, neste caso, e não é prático, de facto, fazê-lo. O rubídio é um fármaco que é produzido por um gerador, que é um gerador que tem uma duração de cerca de 28 dias e que, portanto, pode ser produzido independentemente de um ciclotrão. É o equipamento, o gerador, que tem que ser substituído em cada 28 dias e que permite, de facto, estudos sem ter um ciclotrão próximo do laboratório de hemodinâmica. Laboratório de medicina nuclear. O grande desvantagem do rubídio como fármaco de perfusão é este, é que não permite, de facto, dado o seu tempo de semivida muito curto, não permite a realização de prova de esforço, é só mesmo com prova farmacológica, portanto, com este sistema que aqui vem, que é um sistema relativamente simples, que torna, portanto, apenas útil em situações em que a prova de esforço não é possível e nós privilegiamos sempre, como disse a doutora Ana Abreu há bocado, e muito bem, privilegiamos sempre que possível a realização da prova de esforço. De alguma maneira, portanto, sobretudo doentes mais obesos, com artefactos de atenuação e que não podem ser capazes de fazer prova de esforço, de facto, este sistema é bastante útil. Este é um estudo clássico que todos conhecem, da Leslie Shaw, em que se comparou uma estratégia de cateterismo seletivo com um cateterismo por rotina em doentes com doença coronária, com angina, onde aqueles que eram submetidos a cateterismo seletivamente após realização de um estudo de perfusão com cintigrafia, para além de terem um prognóstico semelhante àqueles que eram cateterizados por rotina, tinham sobretudo uma diminuição acentuada dos custos da investigação. Isto claramente porque o estudo de perfusão permitiu aqui assim selecionar ou diminuir o número de angiografias que foram realizadas, portanto, de uma forma mais apropriada. Se agora compararmos, e aproveitando também os dados deste estudo, para comparar com o PET de perfusão, nós verificamos que o PET de perfusão há ainda muitos exames que de alguma maneira constituem falsos positivos, doentes que são cateterizados apesar de tudo e que não são revascularizados, e que o PET permite de alguma maneira avaliar de uma forma mais precisa aqueles doentes que têm mesmo testes anormais e que precisam de facto de realizar cateterismo cardíaco e técnicas de revascularização, com um número também muito inferior de falsos positivos e seguramente com custos, obviamente as angiografias
são menores e os custos daí dependentes também são menores. E isto é muito importante com um prognóstico para os doentes, e vem aqui assim a mortalidade cardíaca a um ano ou o infarto a um ano, exatamente igual à do estudo da Leslie Shaw, ou então estes casos que foram realizados também de controle neste estudo que aqui é apresentado. A conclusão que estes autores apresentam é que o PET de perfusão em doentes com probabilidade intermédia de doença coronária pode reduzir numa redução superior a 50% de arteriografia invasiva e de realização de técnicas de revascularização, também com diminuição dos custos e sem prejuízo clínico para o doente quando comparado com a cintigrafia clássica. Mas um dos aspectos que me parece mais importante e mais interessante no PET de perfusão é a capacidade de medir, de quantificar o fluxo coronário, o fluxo sanguíneo miocárdico, de facto valorizando estenoses que possam existir eventualmente nas artérias coronárias epicárdicas, de alguma maneira também quantificando e valorizando o fluxo regional em casos de doença multivaso e também estudando de uma forma muito precisa a microcirculação de que há pouco falávamos. E medindo depois este fluxo miocárdico, não apenas na situação de repouso, como após sobrecarga vasodilatadora, nós podemos medir esta reserva de perfusão miocárdica, e isto é muito importante nas lesões não detectáveis angiograficamente e em doentes com fatores de risco, e pode constituir um fator preditivo, como vos irei mostrar. Todos estarão mais ou menos de acordo com isto, que há uma proporção significativa de doentes com estudos de perfusão normais, mas que têm evidência de aterosclerose subclínica pelo TAC e que muitas vezes não sabemos, sem dúvida, valorizar. E quando de facto fazemos este estudo do fluxo de reserva miocárdica, vocês reparem que tem de facto um perfil, uma curva de prognóstico que é muito semelhante à da fração de ejeção ventricular esquerda, que é o principal indicador de prognóstico destes doentes com doença cardíaca isquémica. Portanto, este fluxo de reserva miocárdica, que pode ser avaliado de uma forma não invasiva, pode ter assim um valor prognóstico muito importante. Este é um trabalho muito interessante, são doentes, de facto, sem doença epicárdica, com fatores de risco cardiovasculares, que realizaram angiografia coronária e que fizeram estudo de perfusão, neste caso concreto, com amónia. E, de facto, a avaliação do fluxo de reserva miocárdico conseguiu distinguir 3 grupos de doentes, um que tinha um fluxo de reserva normal e cujo prognóstico, ao fim destes meses de evolução, não permitiu praticamente dizer que tem um prognóstico normal, em detrimento daqueles que tinham este estudo da microcirculação, da disfunção endotelial, se quiserem, alterado. Portanto, em doentes sem doença coronária, com fatores de risco, mesmo aqui assim, este estudo da microcirculação pode ser importante. Isto é uma outra vertente. Neste não é um estudo de perfusão, é feito com o FDG. Sabemos que as placas, digamos assim, instáveis, têm uma atividade metabólica elevada, têm uma captação ávida para a glicose, para o FDG, e, portanto, podem seguramente ser visualizadas, digamos assim, detectadas na câmara PET, e este é um trabalho interessante em que foi possível provar, através da observação destas placas na carótida, uma placa instável, que a utilização, enfim, de estatinas permite diminuir melhorar o prognóstico do doente. Isto é algo que ainda de facto está em evolução, em investigação, mas é muito atrativo pensar que nós podemos neste momento, através da imagem molecular, caracterizar, digamos assim, a qualidade destas placas e eventualmente intervir de uma forma terapêutica um bocadinho mais intensiva. Passando agora para o estudo de viabilidade. Todos nós sabemos que em situações de jejum o metabolismo das células, que é o que estamos agora, no fundo, o metabolismo das células miocárdicas é feito sobretudo à custa da oxidação dos ácidos gordos. Em situações de sobrecarga de glicose ou em situações de isquemia, o metabolismo da glicose aumenta e é de facto com esse objetivo que se pretende, sem dúvida, utilizar este análogo da glicose, que vai, obviamente, ser captado pela mitocôndria
da célula miocárdica, e todos conhecemos a importância da detecção da viabilidade, e este é o estudo clássico, onde seguramente daqueles doentes que têm células miocárdio viável, a restituição da perfusão coronária pode ser importante na recuperação da função e no prognóstico do doente. A questão que se levanta é porque em todos os doentes que têm doença coronária e têm má função ventricular esquerda, porque é que não vamos revascularizar todos? Seguramente que a revascularização muitas vezes também comporta riscos, e depois, como aliás já foi dito, seguramente não vamos eventualmente permitir que alguns doentes recuperem a função, e isso pode de facto fazer-nos utilizar e ter com custos um procedimento que não tem benefícios que alterem o prognóstico do doente. Este é um estudo também clássico, já foi aqui assim apresentado, e sem dúvida são aqueles doentes com miocárdio viável que, quando revascularizados, têm um melhor prognóstico, mas todavia reparem que, embora este seja referido, que é uma meta-análise de 24 estudos, as meta-análises muitas vezes são sem dúvida um conjunto de coisas com múltiplos erros, e aqui assim estão muitos dos erros sumarizados aqui dos vários estudos que foram integrados naquela meta-análise, e sem dúvida que todos estes critérios, que eu não vou agora extensivamente ler, de alguma maneira contribuíram talvez para um resultado positivo, que é uma coisa de facto que parece um bocado estranha. Assim, era necessário fazer estudos prospectivos nesta área, e este é o primeiro. Há outros neste momento que estão em curso e que incluiu doentes de facto com disfunção ventricular esquerda grave e com suspeita de doença coronária, e realizaram de facto um PET para estudo de viabilidade, e outros, um grupo realizou o PET para estudo de viabilidade e outro não, e depois o resultado é que aqueles que realizaram PET, 48% foram revascularizados, os que não realizaram o estudo de viabilidade, só 35% foram revascularizados, mas a verdade é que, ao fim de um ano, o resultado entre esta terapêutica guiada, digamos assim, pelo PET ou sem PET, não foi estatisticamente significativo. Todavia, quando olhamos, de facto, para as recomendações que foram emanadas, seguramente que muitos dos doentes que teriam indicação pelo estudo para serem revascularizados não foram revascularizados, e vice-versa. Alguns que eventualmente do estudo PET não haveria essa indicação acabaram por ser revascularizados. E quando consideramos apenas aqueles doentes em que houve aderência à recomendação, à informação do PET, e só cerca de 75% destes doentes é que de facto tiveram ou seguiram a recomendação que foi proposta pelo exame, a verdade é que, comparando-os com aqueles que seguiram a revascularização sem teste de viabilidade, a verdade é que aqui já temos então um resultado positivo. Portanto, provavelmente esta informação sobre a viabilidade confirma aquela meta-análise, embora tenha essa meta-análise que seja constituída por estudos com alguns erros, como vos mostrei. Esta é a experiência que eu tenho, que é uma experiência, enfim, reduzida, que é feita, são 7 doentes apenas, são estudos de viabilidade no Laboratório de Medicina Molecular do Porto, e este é seguramente o caso mais exuberante que talvez possa mostrar, porque é uma doente de 63 anos com uma fração de ejeção de 30%, numa cintigrafia clássica tem defeitos de captação do tecnésio com V extensos na parede anterior, na parede inferior, na parede lateral, no ápex, que depois, no estudo PET, com o V, de facto, captam avidamente o FDG, portanto, na parede anterior, mesmo no ápex, na parede lateral, e, portanto, isto revelando, de facto, uma viabilidade miocárdio nestes territórios, seguramente que esta informação foi essencial para a decisão de terapêutica cirúrgica neste caso. Outro caso também que vos posso mostrar é este, menos exuberante, um doente de 59 anos, também com viabilidade no território da descendente anterior. Vem aqui a cintigrafia no ápex, e depois a captação melhora, a captação do FDG melhora, e aqui a parede anterior, onde de facto a cintigrafia e que no PET a captação do FDG melhora seguramente. Neste momento, este é o primeiro ciclotrão que já existe em Portugal, portanto, neste momento já há a produção de FDG, já é possível e já está a produzir este radiofármaco, portanto, é possível que os custos também deste exame possam descer, esperamos que sim, e que, de facto, esta técnica possa, enfim, resultar em benefício dos doentes quando obviamente estiver indicado.
Finalmente, espero, enfim, tê-los convencido que, de facto, o PET é um exame, apesar de tudo, capaz e importante com finalidade diagnóstica, não só de isquemia como de viabilidade. Permite, e isto é muito importante, a avaliação quantitativa não invasiva do fluxo coronário e do fluxo de reserva miocárdico. Pode ter um custo-benefício positivo, obviamente, se selecionar melhor os doentes para angiografia invasiva, e esperemos que, seguramente, no futuro possa haver mais laboratórios que possam disponibilizar esta técnica para os nossos doentes. Obrigado pela vossa atenção.